Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Gostaria que vocês confirmassem o áudio. Vamos dar início, então, nosso trabalho de hoje. A gente ficou aí, pulou uma semana, né? Assim que der tempo, eu vou editando os vídeos, tá, gente? A gente tira essas coisas de barulho, né? E aí fica acessível na versão editada para vocês, tá certo? Vamos começar então, como vocês estão vendo já na nossa capa de abertura. Hoje eu nem preparei a pauta assim escrita, porque nós vamos trabalhar em cima do documento orientador da recuperação e aprofundamento. Vocês estão acompanhando aí esse novo programa metodológico da SEDUC. Durante 2 semanas tivemos a recuperação, as ATPCs dirigidas de recuperação e aprofundamento em língua portuguesa e matemática. E temos agora o documento orientador para os componentes além de língua portuguesa e matemática. Portanto, cada componente tem o seu documento orientador e é em cima dele que nós vamos trabalhar. Espero que todos tenham recebido, não sei se todos já receberam, tanto o de língua portuguesa e matemática quanto os demais, o de arte, mas nós vamos receber agora esse documento. A partir de agora, ele vem, a previsão é de que ele venha semanalmente. Por quê? Porque ele traz todo aquele trabalho em cima das habilidades essenciais, em cima das habilidades de suporte e as sequências didáticas. Lá atrás, logo assim, mais ou menos no meio do nosso trabalho, nós fizemos 2 ATPCs abordando isso, já dando uma introdução, porque sabíamos que viria aí já um programa pela secretaria. Então a gente já foi plantando assim para vocês, né? Lógico que no item da praticidade em sala de aula, pelo que eu vejo nas avaliações que vocês fazem, né? Porque eu leio todas uma a uma, sempre é bom regular. Não estou criticando ninguém, é um fato. Mas, se vocês forem pensar bem, tudo que a gente vê aqui, de cada componente, esse reflexo dentro da sala de aula, ele vai surgir. É um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos, entendem? Esse reflexo, dentro da prática de vocês, dentro da sala de aula, vocês vão perceber que todo esse estudo, toda essa formação, nesse período, seja pela secretaria, né, pela EFAP, as ATPCs da EFAP, veja quantas formações vocês têm, né? Tem pela EFAP, pela DE, e tem pela escola. E é lógico, né? São trabalhos alinhados, né? A gente toma o cuidado para não repetir o que a IFAP passou de manhã. A gente tem todo esse cuidado. Às vezes coincide, né? De ser a mesma coisa. E com relação também às atividades passadas aqui em ATPC, do que foi visto já no centro de mídias, eu não tenho tempo para assistir todos os trabalhos do centro de mídias, todas as aulas online, o tempo não me permite, então eu vou vendo depois. Então, às vezes pode acontecer de eu estar abordando alguma atividade, algo que vocês acabaram de ver. Isso acontece, né? Mas é coincidência. Eu estou dando só uma devolutiva para vocês, porque eu acho importante isso, porque através dessa avaliação que vocês fazem, eu faço a minha autoavaliação também, né? Então, tudo é muito bem-vindo sempre, tá bom? Então, vamos começar hoje, eu já fiz a abertura aqui desse documento orientador. O que eu gostaria de saber de vocês é quem recebeu esse documento que está aqui na tela, quem leu, né? Pelo menos a parte de arte, né? Vocês podem responder pelo chat para eu ter uma ideia. E as impressões de vocês também.
É lógico que, em termos de linguagens, vem os 4 componentes. A língua portuguesa, ele tem o específico, que é esse aqui, né, que tem o de língua portuguesa, o de matemática. Eles são mais extensos, mas a gente tem que se debruçar, de qualquer forma, né, em cima dele. Fiz um compilado no DiArte. Em relação aos conteúdos, achei muito pela quantidade de aulas a serem trabalhadas. Sim, é como eu estava falando, dentro de inglês, educação física e arte, que são os demais componentes de linguagens, não é muito extenso o nosso. Lógico que nós trabalhamos com mais 3 componentes de uma área que tem o componente de língua portuguesa, que a gente se encontra nele, e vice-versa. Então, são bem complementares. A gente se encontra em cada um, não à toa eles estão juntos na mesma área, né? Agrupados como linguagens. Então, vamos começar. Esses slides, eles são todos do documento. Então, ele é dirigido, está todo dentro de um mesmo, eu fiz o recorte de arte. Então, é para apresentar sugestões. Até acho que foi não sei se foi a Luciana que falou a quantidade. Vocês não são obrigados a aplicar tudo que está lá, inclusive não pela quantidade, mas também pelas atividades que estão no documento, tá? Por quê? Aqui está dito como sugestões de como elaborar os seus planos de aula, tá? E aprofundamento, planos de recuperação e aprofundamento. Então, está bem básica essa introdução. Aqui eu estou apresentando para vocês como foi elaborado, porque esse documento, ele é o quê? Ele é um programa metodológico, né? De recuperação e aprofundamento. Então, aqui, ó, nada do que vocês já não conheçam ou que a gente tenha conversado aqui ou que vocês tenham também estudado nas ATPCs da IFAP. Eu sempre bato nisso, nas habilidades essenciais. Então, o procedimento foi esse: pegar uma habilidade essencial de um ano série e, a partir dela, identificar uma habilidade de suporte. O que é uma habilidade de suporte? São habilidades de anos anteriores, para poder acontecer o desenvolvimento da aprendizagem. Aqui eles chamam de suporte, mas essa habilidade de suporte, ela é nesse momento que você está recuperando e aprofundando. Você pode usar essa habilidade para recuperar, junto com a habilidade essencial. Vamos supor, você pega uma habilidade essencial do 7º, aí você vai pegar uma habilidade de suporte lá do 6º, ou se você está no 9º, você vai pegar uma habilidade lá do 7º. Se você está no 2º do médio, de repente você precisa de uma habilidade de suporte até lá da educação infantil, do 1º ao 5º, entenderam? Por quê? Ela é essencial lá. Aqui, ela vai ser o suporte. Porque alguma coisa aconteceu nesse processo de aprendizagem, alguma coisa aí o aluno perdeu, alguma coisa, muita coisa pode ter acontecido. Mudou de escola, não teve aula praticamente aquele ano, né? Quando eu falo o aluno, estou individualizando enquanto, né, no sentido, mas a gente está falando de um grupo de alunos. Vocês sabem melhor que ninguém o que aconteceu e como identificar o que faltou para aquele aluno atingir a habilidade. Daí, esse termo de suporte, mas ela não é uma habilidade nova, porque eu tenho visto algumas dúvidas com relação a isso. Ah, mas lá vem mais habilidade. Não, essa habilidade de suporte, ela já existe. Ela é uma habilidade que está dentro do currículo.
Só que lá no trás, eu falei muito disso com vocês quando eu falei do aprofundamento. Então, você usa as habilidades num sentido crescente, né, seguindo, aprofundando, isso a gente já fez, já estudou lá atrás, e nesse caso, você vai retornar, você vai retomar, tá? E aí a gente vai conversando agora, para vocês saberem como fazer isso. Aqui foram elaboradas para apoiar, o próprio nome é autoexplicativo, né, gente? O desenvolvimento da habilidade essencial selecionada. E aqui, por que eu falei? São sugestões, mas eu acho sempre interessante vocês, à medida que vocês conseguem se apropriar desse trabalho com competências e habilidades essenciais, estruturantes, vocês têm condição, maior condição de recuperar esse aluno, de fazer essa retomada, de identificar o que faltou para esse aluno. Então, vamos ver o que tem aqui, ó. As etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento. Isso aqui é muito importante e é basicamente a motriz do programa, porque é uma metodologia. Então, quando eles estavam elaborando essas atividades que são sugeridas aqui, eles pensaram em etapas. Então, você tem a primeira etapa, que é a ativação inicial. Você vai ativar algo. E nada mais é o que nós sempre fazemos. Nós sempre fizemos isso em sala de aula. A gente sempre inicia o ano ou o bimestre, de um bimestre para o outro. A gente já faz aquela sondagem, que a gente chama de sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos, e cada qual com a sua estratégia. Às vezes, numa roda de conversa, para eles não saberem que aquilo é uma sondagem, né? Um levantamento. Às vezes, você vai conversando, faz uma roda, bate um papo, né? E vai tirando deles o que eles estão trazendo, seja do ano anterior, seja do bimestre anterior. Isso é essencial também na recuperação. A partir do momento que você fez esse levantamento dos conhecimentos com a sua estratégia, você vai dar início ao seu trabalho de recuperação. Então, você vai começar a sua intervenção pedagógica aplicando as atividades. Então, eles também já mostram esse desenvolvimento, como se dá esse desenvolvimento. Pode ser atividade, pode ser sala de aula invertida, é o que mesmo? Vocês lembram? Ensino híbrido. Então, aqui tem várias modalidades pedagógicas para que vocês possam fazer essa intervenção. E tal que o entre outros. Se você quer fazer algo que não esteja aqui, desde que esteja dentro do desenvolvimento, que seja já uma intervenção pedagógica para recuperar, porque você não vai conseguir recuperar se você não fizer uma intervenção. Então, você pode usar. Ele não é engessado, ele não é fechado. Ele tem as etapas. É a única coisa que você vai ter que colocar ali, no seu plano de recuperação. E a finalização. Então, vocês percebem, se a gente for pensar em teoria, né, Laudinha? Isso aqui é bem, grosso modo, é bem o que os doutrinadores sempre falam, né? Quando a gente estuda os métodos de ensino. Zabala, por exemplo, é bem isso, é começo, meio e fim. Ou seja, não tem muita novidade nesse sentido. Aqui, o que acontece? Aqui foi
mas sistematizado. Quantos professores eu conheci na minha vida, não só de arte, de outras disciplinas, que nunca recuperaram um aluno. E a gente sempre soube que tem que recuperar. A recuperação ela é sempre contínua. Ou seja, a gente tenta até o fim. Então, aqui na finalização, aí você vai pedir o feedback. Você vai dar a atividade para ele e verificar se o objetivo da aula foi contemplado, para aí você ter um outro levantamento, né, uma verificação para continuar esse desenvolvimento. Então, a finalização, ela não se esgota. Essa finalização, ela é essencial para que você faça já um levantamento também, que aqui eles chamam de pontos de atenção, para que você continue o desenvolvimento nas próximas aulas, né? Então, você vai perceber se você vai continuar com o mesmo tipo de intervenção que você escolheu inicialmente, ó, não deu muito certo, então vamos mudar. Na próxima aula eu vou usar uma outra estratégia pedagógica aqui. Então, gente, na realidade, eles sistematizaram algo que a gente já conhece. Então, olha, a gente já viu as 3 etapas: ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Então, aqui, para cada componente, eles apresentam um exemplo de como pode ser feito o trabalho. Como identificar uma habilidade essencial e de suporte, a apresentação de sugestões e exemplos de como realizar o trabalho. Então, pensem, vocês têm pronto um material aqui, só que vocês têm que fazer a adequação de acordo com a realidade dos alunos de vocês. Às vezes a sugestão, como eu disse, vou repetir, a sugestão e exemplo que está aqui, né, seguindo as etapas, você vai seguir a etapa, mas às vezes você vê que não vai servir para aquele momento, pode servir para um outro. Eu quero deixar isso bem claro, tá bom? Agora, se quiser usar, tá pronto. Porém, cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades a serem trabalhadas ao longo do segundo semestre desse ano. Tem gente que eu já recebi colocações falando que falar ao longo do segundo não dá para entender. Não, ao longo do segundo, a gente está finalizando o terceiro e partindo para o quarto bimestre. Então, terceiro e quarto, segundo semestre desse ano. Aos poucos, mas a gente já está retornando. Então, a gente já está preparando outro momento de transição aí, que a gente está tratando da parte pedagógica. Porque, de uma forma ou de outra, o professor, cada qual, no seu caso específico, se é grupo de risco, se não é, se vai voltar ou não vai, de qualquer forma, vai continuar trabalhando, ou presencialmente, ou vai continuar no teletrabalho. Concordam? Então, eles estão aqui sugerindo que vocês podem usar a mesma lógica para esse bimestre que vem aí. E para a recuperação agora, lógico, porque a gente teve o baixo engajamento dos alunos. Todos nós sabemos disso. Então, assim, é uma tentativa de recuperar. O que eu falei lá, a gente vai até o fim, a gente faz tudo. Aí eles começam as sugestões de rotina. O que é essa rotina? É a rotina de vocês, professores. Então, aqui, olha, eles fizeram um levantamento aqui, que eu, por exemplo, tenho uma consideração, não sei se vocês vão concordar. Tá ótimo, pensaram nisso. Se for pegar a língua portuguesa e matemática, nossa senhora, é campeão de aulas. Nós, de arte, temos 2 aulas por semana. Só que vocês não dão aula numa escola só. E nem para uma turma só. Então, essas 2 aulas semanais, né, se você for somando tudo, você tem uma quantidade de aula.
Aqui, eles dão essa sugestão, ó, eu já vou direto. Os professores de componentes com 2 aulas semanais, trabalharem uma aula a cada 15 dias, focada em recuperação e aprofundamento. Tem que trabalhar, eles estão dando uma sugestão da rotina, não assim, aqui é diferente da sugestão de atividade e tal, que você pode ou não usar. Aqui eles estão dando uma sugestão de rotina e não uma possibilidade de escolha se vai trabalhar ou não. Então, é nesse ponto aqui, não sei se vocês concordam comigo. Tem que analisar direitinho, porque cada um tem a sua carga horária. Então, essa análise é de vocês, junto até com o auxílio do seu PC, na sua escola, para montar uma rotina. Porque vocês vão ter que entregar esse trabalho de recuperação. Ó, aqui embaixo ele fala. Então, ó, essa é apenas uma sugestão. Cada professor pode adaptar de acordo com as necessidades de seus estudantes. E não só de seus estudantes, mas também de acordo com a sua carga horária. Então, vai ter que juntar as duas situações. A carga horária que vocês têm e outra que é a necessidade dos estudantes. Você pode ter 2 aulas semanais, mas no total, por turma, você tem uma quantidade, sei lá, você acaba tendo as 32. Então, você vai ter que encontrar, nesse período aí, uma aula dedicada à recuperação. Vamos passar? Se ficar alguma dúvida, depois a gente tira. Aqui eles falam do centro de mídias, né? Que a partir de 13 de outubro, algumas aulas serão focadas na recuperação e aprofundamento. Então, a gente já está terminando o mês, né? Já acabou o mês. Então, isso vai ser não nessa semana, na outra. Então, a gente vai acompanhar, eu quero ver, a gente vai assistir também, e sempre com base no currículo paulista e no oficial vigente do ensino médio, porque foi homologado, mas ainda não saiu o documento oficial do novo currículo do ensino médio. Aqui vem a questão dos códigos alfanuméricos, de novo, que eu já expliquei para vocês, todo mundo já explicou para vocês, né? Então, se tiver alguma dúvida, a gente repassa. Por quê? O código alfanumérico, ele é o ponto de largada, né? Para estrutura da habilidade. Então, aqui vem ensino fundamental, o 6º ano, aqui o exemplo é de geografia, que está no documento, e aqui o número da habilidade. E lembrando que aqui, quando tiver do 6º ao 9º, ela é uma habilidade articuladora. Aqui eles dão os exemplos, que isso foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz com vocês, entendendo como uma habilidade é estruturada, né, para ler. Então, o código alfanumérico, o azulzinho é o verbo, né? O complemento do verbo, no caso, que é o descritor, eles chamam de complemento, mas o que importa é o significado final, que é onde você... Por que a gente chama de descritor? Porque é nesse campo aqui que é descrito o objeto de conhecimento, o tema, o conteúdo, e os modificadores, que indicam o contexto. Isso aqui é muito, muito, muito importante, ainda mais quando a gente for falar de competências socioemocionais, tá? Que a gente vai falar. Bom, então aqui, por exemplo, nessa habilidade, que é a de geografia, em diferentes lugares e tempos. Em arte a gente tem um monte. Então, ele indica o quê? O contexto no sentido de que você está falando de uma escala espacial e ou temporal. Então, aqui nos próximos slides, a gente vai ver
exemplos e sugestões do trabalho de recuperação e aprofundamento. Quando vocês forem abrir o documento, vocês vão lá em arte e clica. Então, ele está bem intuitivo, ele está bem agrupado, bem fácil de entender. Vamos falar um pouquinho aqui. Aqui, por que ensino médio? Porque para o ensino médio, a gente trabalha ainda com o currículo oficial vigente, que a gente chama de tarja preta. E a MAP, lembram da MAP? Só para isso. Mas a gente percebe que, a partir do currículo paulista do ensino fundamental, a gente já vai migrando também algumas coisas, né, com base no documento. Então, qual é a habilidade essencial do primeiro ano? Identificar o patrimônio cultural, memória coletiva, os bens simbólicos materiais e imateriais. Você identificou a habilidade essencial da primeira série do ensino médio. Aí você vai na matriz de habilidades essenciais, que é o nosso outro material. Então, você tem aqui o currículo paulista / currículo oficial do ensino médio. Por quê? Se você está trabalhando, fazendo recuperação do primeiro ano do ensino médio, e você está trabalhando com o currículo antigo, e você vai escolher uma habilidade suporte para apoio dessa habilidade essencial que você precisa recuperar, por exemplo, você vai ter que ir para o fundamental. Você vai ter que pegar um amador fundamental. Ou pegar uma como suporte do primeiro bimestre, do primeiro ano médio, ou do segundo bimestre. Entenderam? Essa é a importância de você identificar qual habilidade você vai selecionar como suporte. Porque ela tanto pode estar lá no ensino fundamental, ela pode estar lá na educação infantil, nos anos iniciais, como pode também estar no primeiro bimestre e no segundo desse ano. Então, a partir daí, ó, você vai trabalhar com esses materiais. Porque a matriz de habilidades essenciais, ela vai trazer isso aqui. O currículo passa por ela, que ela tem um objetivo dela, tá? Aí você vai identificar, né, na matriz o componente curricular e as SAs, as sequências de atividades. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Esse documento, Ana Maria, ele foi enviado, ele está disponível, foi enviado para todas as escolas. Foi feito o trabalho em ATPC nas 2 últimas semanas, em língua portuguesa, tanto pela SEDUC quanto pela escola, em língua portuguesa e matemática. E o documento orientador para além dos componentes de língua portuguesa e matemática. Então, olha, bem no momento de fechar o bimestre, vai ser difícil. Mas, assim, como eu falei no início, a recuperação sempre existiu. Sempre teve que fazer. Entendeu, professora? Então, assim, o que está acontecendo? Vamos para os pontos positivos do documento. Eles estão entregando sugestões, sequências didáticas, sugestões de atividades. Então, assim, esse trabalho, ele sempre existiu. Então, agora, assim, eu acho bom ter, dentro desse método formativo, que de tudo que aconteceu, gente, a gente tem que extrair o mínimo, nem que tenha sido menor em quantidade, mas que foi positivo. E esse ano, com tudo que aconteceu, a gente nunca teve tanta formação na vida, tanta palestra, tanto seminário, tanta roda de conversa, tantos eventos. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. E foi um período para refletir sobre tudo isso. Não há... A recuperação, ela é necessária, faz parte do
processo de aprendizagem, do desenvolvimento do aluno. Ela não pode, tem coisa, não pode ser deixada de lado. E aqui eles criaram uma metodologia, através desse programa, uma metodologia que já vem tudo prontinho para vocês. Faz parte disso, porque tem que pensar não só naquele aluno que vai retornar para o presencial, como no aluno que não vai. Por quê? Porque é facultativo a eles. Eles têm, as famílias têm essa opção. A gente está aqui para poder esclarecer, para também tranquilizar. Não é passar pano e falar que está tudo bem, que tudo que é feito é lindo. Não é. Vocês têm todo o direito para colocar suas inquietações e tudo. E cabe a mim explicar para vocês, né? Dar esse subsídio para vocês o máximo que eu puder. Porque o que eu não conseguir responder, eu vou atrás buscar para passar para vocês. Ou, se eu sei que é algo que o PC de vocês, que é da atribuição dele, dá esse amparo ou dá essa resposta, essa devolutiva, eu vou falar, gente, procura o PC de vocês, porque a formação está sendo constante. Assim como eu sei que às vezes vocês falam com eles e eles falam, pergunta para a PCNP. Então é assim, sabe? Porque às vezes é muita informação chegando, gente. É muita informação. Eu estou cheia de relatório para entregar também. Também tenho muito relatório. Mas eu entendo essa inquietação. Mas dentro da sua pergunta, o método aqui, a metodologia, ela é para as 3 situações. Por isso que as escolas estão aí nesse trabalho insano, com a buscativa, fazendo todo esse demandamento, os pais também, tem questionário para eles também. É geral mesmo. Tem aluno que já deu como perdido, entendeu? Tem vários tipos de situações, vários tipos. Por isso que eu trabalho, vocês que têm, quando vocês têm, eu não digo que vocês têm esse acesso mais próximo a eles, né? O papel do professor agora, assim, é tão essencial. Se vocês têm um aluno, sabe, que dê para conversar, mais os adolescentes, porque as crianças, né, são, assim, muito, muito, muito dependentes dos pais. Mas vamos voltar para a metodologia. Estão vendo, ó? Então, só retomando, a gente estava vendo aqui a matriz de habilidades essenciais. Que ela tá, onde que ela está? Ela está aqui, ó, no currículo paulista, no currículo oficial. Aí, dentro dela, você vai identificar os componentes e as sequências, tá bom? E aqui a gente chega nas habilidades de suporte. Eu já adiantei isso na minha fala inicial, mas vamos lá. Olha, aqui a gente tem um exemplo, ó, o código alfanumérico aqui. Vocês estão vendo que é 069? Então, ela é uma habilidade articuladora que foi selecionada para ser uma habilidade de suporte. Por quê? Porque essa habilidade ela pode ser usada tanto no sexto como até o 9º ano. Então, analisar criticamente por meio da apresentação. Aqui eles trabalharam em cima do primeiro bimestre em arte, com música, tá certo? Mas esse movimento aqui, vocês vão fazer também com o segundo, com o terceiro. Então, ela está aqui como habilidade de suporte para o 6º ano. Agora a gente vem, ó, para o 7º ano. Outra habilidade de suporte. Analisar criticamente. Isso aqui a gente já fez, lembra? Que a gente pegou, quando eu falei do aprofundamento da habilidade, que vai acrescentando alguns elementos, vai acrescentando algumas coisas. Para o 8º, a 16, habilidade de suporte do 8º. 9º ano, 16.
primeira série, identificar o patrimônio cultural, memória coletiva e os bens simbólicos. Ou seja, cada ano tem uma habilidade de suporte que foi selecionada para dar apoio àquela que a gente viu primeiro lá, que a gente começou o estudo. Vocês lembraram? Ó, deixa eu só... Aqui, ó. Esse slide, ó, que a gente parou, eu gosto de voltar para a gente não se perder. Então, nós começamos aqui, habilidade essencial, como você vai identificar, e aqui, quando você identificou uma habilidade de suporte de cada ano para apoiar essa do primeiro. Olha que coisa bem sistematizadinha, gente. Agora eles vêm com os exemplos da atividade. Isso aqui é tudo do documento. Então, lembra lá das 3 etapas do programa? Ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Então, vamos lá. Levantamento do conhecimento prévio, a contextualização. Então, você vai começar a sua atividade de recuperação. A contextualização, ó, exemplo, relacionar com o cotidiano do estudante. Escola, família, comunidade. E esse momento é mais do que, né, propício para você relacionar com o cotidiano do estudante. Verificar como os estudantes estão no processo de desenvolvimento da habilidade em foco na aula. Essa habilidade em foco é a habilidade que você está trabalhando e é essencial. Sempre articulada ali, mas é essencial. Aí o desenvolvimento. Você vai desenvolvimento de atividades estratégicas para a organização dos tempos e espaços e intervenções pedagógicas. E a finalização, sistematizar os objetos de conhecimento aprendidos. Verificação do objetivo da aula e pontos de atenção para encadeamento das próximas aulas. Aqui é um resumo daquilo que o documento traz, tá? Então, aqui é um esqueminha para você não ter que ficar vendo o texto. Eu gosto muito desse tipo de estudo. Aí, eles trazem um exemplo de atividade para a primeira série, porque a gente viu lá no primeiro slide dessa fase aqui, no nosso estudo, que a gente está focando na primeira série. Então, como ativação inicial? Ativação inicial não é fazer aquele levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, né? Então, aqui eles já dão uma sugestão, tá bom? Depois, esse material está todo lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, que eu estou falando, dessa vez a gente está trabalhando lá com as habilidades do primeiro ao quinto. Olha, e dentro da ativação, além de você conhecer previamente o que o aluno está trazendo, você também vai contextualizar o tema. São parte do patrimônio cultural e material brasileiro. Dentro daquilo que eu falei, às vezes esse aluno ele não alcançou a habilidade, ele não consegue até hoje entender a importância do patrimônio cultural, histórico, artístico, do próprio país. Porque é nesse desenvolvimento que ele vai, numa sequência de compreensão e de valorização para o que vai ficando mais distante dele. A partir daí, ele começa a ter um conhecimento de mundo, valorizar outras culturas além da sua própria, e valorizar a sua, porque a gente vê muito nos jovens uma valorização mais do externo e não valorizar o que ele tem. Eu não estou falando em resiliência, em passividade, em nada disso. Eu estou falando algo que nós temos. Você vai para outra cidade para comprar um negócio, entendeu? Você não compra na sua. Isso acontece. Não é uma crítica, é uma constatação. Isso acontece muito. Aí, aqui na parte do desenvolvimento, olha. É aquela parte que você já
pede para ele que ele haja, para que ele faça. Então, olha, são sugestões. Tá vendo que tá exemplo? Ó, e é o que eu falei no início. Tá pronto. Você pode usar, você pode adaptar, adequar, né? Você, dependendo do seu aluno, da realidade do seu aluno, você pode optar por outra, mas dentro de uma estrutura que atinja, que faça essa retomada e faça essa recuperação, para que ele atinja, e usando essas habilidades. Eu achei muito bacana esse negócio das habilidades de suporte, por quê? Eles colocarem isso em documento. Porque esse é um trabalho, quando a gente fala de espiralidade, quando eu falei para vocês, em 2 ATPCs, que eu fui insistente, do aprofundamento, é isso. Então, não é algo novo no sentido do que nós já trabalhamos, do que vocês já aprenderam ou do que vocês já fazem. E aqui, ó, é o que a gente pede, tá? Esse tempo todo, e já em sala de aula antes da pandemia, a gente já pedia. Eu pelo menos, quando eu estava em sala de aula, eu sempre pedi. Pedi uma gravação, pedi um vídeo, mesmo porque a gente não pode trabalhar todas as linguagens com um caderno de desenho e transformar tudo em desenho o tempo todo, porque a gente tem muitas possibilidades além dessas, né? E aí, o finalizando, é essa organização, né? É esse olhar, é essa verificação que você vai estar fazendo para poder fazer a intervenção necessária para continuar o desenvolvimento da habilidade. Ou seja, esse finalizando, eu vou repetir, não é aquele momento, eu já falei lá no início, não é aquele momento que você vai, acabou, pronto. Não, não é isso. É aquele olhar didático que você vai ter quando você fizer a verificação. Se ele conseguiu identificar. Identificar é fácil, tá? Porque no aprofundamento vem tudo aquilo que eu falei agora há pouco. É a identificação, mais a valorização, a compreensão, o porquê é importante, tá? E aí você pode trabalhar também com habilidades de história, com habilidades de geografia, porque está tudo alinhado, né? Principalmente nessa parte dos patrimônios. Não ter aquela ideia apenas de um patrimônio estanque, aquele patrimônio fixo, concreto, material do mundo físico, mas trabalhar essa ideia para eles entenderem também a imaterialidade, e que não está só na arte. Até num prédio tombado existe, se você trabalhar com as 6 dimensões da arte, existe esse aspecto imaterial dentro do abstrato, no sentido da própria história, aquilo que emana daquele prédio, por exemplo. Mas são vários aspectos que podem ser trabalhados. Aí a gente vai falar dos entrelaçamentos. E os entrelaçamentos, exemplos de entrelaçamentos entre as habilidades. Então, você tem aqui uma habilidade essencial. A habilidade pede a identificação, né? Então, o que eu falei, recuperou ali? Recuperou, mas tem que continuar desenvolvendo para aprofundar, porque não adianta só ele identificar. Ele tem que identificar e depois, dentro da espiralidade do aprofundamento, identificar, entender a importância, contextualizar, valorizar e respeitar. Porque não adianta ele identificar o que é um patrimônio cultural, por exemplo, para aquilo é um patrimônio, vou pichar. Não adianta. Ele tem todo um trabalho aí a ser desenvolvido. Então, você tem aqui, olha, o verbo, o objeto de conhecimento, esperar que o aluno identifique,
As habilidades de suporte. Experimentar, identificar e apreciar músicas brasileiras próprias do universo infantil, inclusive aquelas presentes em seu cotidiano. Falei? Que eles estão pegando desde lá de baixo. Relação com o material regular. A relação com o material está contemplado no SPFE, né? Olha lá. Ver primeira série do ensino médio, volume 1, SA, música, atividades 1, 2 e 3. Então, tem todo... É aquilo que eu falo, sempre falo para vocês. Tudo está bem articuladinho. Aqui tem a parte dos anos finais. Olha, a sistemática é a mesma. Olha lá, tem a habilidade essencial, e eles ainda escolheram aquela mesma que eu expliquei o aprofundamento para vocês. Lembra lá do 6º ano, que vai aumentando? Ano série em que aparece no currículo. 9º ano. A mesma coisa, vocês estão enxergando? Ó. Aqui é 9º ano. Eles já pegaram desde o 1º aninho ali, ó. Tá vendo? Uma habilidade de suporte. Aqui no 2º, ó, eles pegaram 3 como habilidade de suporte, ó. O 3º aninho, que você vê, por que elas estão aqui como suporte? Porque aqui, elas são essenciais. Essa habilidade aqui no 1º ano, ela é essencial. Ela está sendo usada como suporte para o 9º, assim como a do 2º, entenderam? 3º, 4º, 5º. E aí vem chegando também, ó, 6º, 7º, 8º, 9º, ó lá. Aí já vem em vermelhinho, e aí ela é uma essencial no 9º. Só que essa mesma habilidade que está aqui como essencial no 9º, vai ser uma habilidade de suporte para o 1º, ou para o 2º, ou para o 3º. Muito bacana, sabe, esse exemplo, porque eles sistematizaram mais ainda algo que a gente já trabalha. Aí vem de novo para o 9º ano, ó, a mesma coisa. Aqui que eu queria falar com vocês rapidamente, eu sei que vocês têm que ir embora, com relação às perguntas. E vocês sabem o que eu penso a respeito disso, seja em avaliação, seja em levantamento prévio. O que é trilha sonora? O aluno pode responder o quê? Não sei. O que é um arranjo musical? Ele pode responder não sei. O que é composição? Ele pode resolver não sei. Então, dentro do trabalho maravilhoso que eles fizeram com o programa em matemática, que é o que eu quero trazer para vocês com relação às questões, é que eu vejo isso aqui como uma grande falha no documento. Porque a gente já debateu muito sobre isso, teve até conflito em OT lá presencial sobre avaliação e sobre decoreba. Não são questões. Isso aqui não é uma questão aberta, isso aqui não é uma questão verificadora, isso aqui não é uma questão estruturante. Por quê? Toda questão que você faz para o aluno, que ele pode responder não, sim, não sei, talvez, depende, nunca vi, não é uma boa questão. Porque o mesmo método que a gente usa de leitura da estrutura de uma habilidade, a gente também tem um método estruturante para enunciados, onde você também tem descritor, onde você tem distrator, quando são questões objetivas, né? Você tem modificador, você tem tudo. Então, isso aqui, essa é a minha crítica. Estou falando ao vivo aqui. Por quê? Você fazer um levantamento de conhecimento prévio de uma forma assim, eu já fico meio... Eu particularmente não uso.
tá bom? Aqui tem de novo, só que aqui, ó, é para o 9º ano, mas é o que eu falei, olha, gente, tem até o código QR Code, ó, o desenvolvimento e o exemplo de entrelaçamento, como a gente viu. Eu espero que, eu acho que deu tempo, vocês têm que fazer a TPC da escola, e aí a gente se vê na próxima, no nosso próximo encontro. Muito obrigada, e se precisar, me chama no pessoal, a gente conversa. Beijos para vocês.